Métodos de armazenagem dos materiais de intendência e de subsistência. Classe 2 e 1. Identificar os diversos métodos de armazenagem dos materiais, determinar a escolha do tipo de armazenamento em função da característica dos materiais. Os métodos de armazenamento descritos a seguir deverão ser adotados pela unidade administrativa do EB, levando-se sempre em consideração as características, as quantidades e a demanda do material, a fim de manter a operacionalidade da força. Métodos de armazenagem dos materiais de intendência. O material de intendência é composto por uma grande e diversificada quantidade de itens de suprimento, que formam a classe 2 do sistema de classificação militar, destacando-se o fardamento e os equipamentos como itens que merecem bastante atenção no tocante ao armazenamento, não deixando os demais artigos de merecerem o devido cuidado quanto à sua armazenagem. Os materiais de intendência são armazenados nos armazéns dos órgãos provedores OP e nas OMs, em setores de materiais, almoxarifados ou nas reservas de materiais das suas subunidades. O fardamento e os equipamentos, equipamento individual, material de GLO, material de acampamento e material de alojamento, possuem métodos de armazenagem específicos, sendo submetidos a um maior controle dos órgãos gestores. O armazenamento do fardamento dos equipamentos deve obedecer às instruções descritas a seguir. A disposição dos artigos deverá obedecer à data de fabricação, sendo que os produtos de fabricação mais antiga deverão ser posicionados para serem distribuídos em primeiro lugar. Primeiro que entra é o primeiro que sai, PEPs. Ou primeiro que vence, primeiro que sai, PVPS. PEPs ou PVPS. Todos os artigos devem estar adequadamente identificados e protegidos contra roedores ou quaisquer tipos de intempéries, fenômenos da natureza como chuvas e ventos. As caixas contendo um mesmo item deverão ser empilhadas, organizadas em lotes por ano de fabricação. Deverá ser realizado no mínimo uma vez por ano um balanço de carga dos depósitos, aproveitando-se para contar os artigos ainda embalados pelos fornecedores e realizar um remanejamento das pilhas. Deverá haver periodicamente a inspeção do material, a conferência física dos artigos e a verificação dos prazos de validade dos lotes. Deverão ser tomadas todas as providências para evitar a danificação do material, quer pela ação de animais daninhos ou por ocorrência de sinistros. Deverão ser mantidos nos depósitos em locais adequados os instrumentos de medida de temperatura, pressão e umidade, as substâncias higroscópicas, os extintores e outros equipamentos de combate a incêndio em perfeitas condições de uso. Substâncias higroscópicas, substâncias que têm como propriedade a capacidade de absorver umidade. Somente o material de primeira classe e o material de segunda classe em condições de uso poderão ser armazenados nos órgãos provedores. Os equipamentos das subunidades, utilizados em instrução, adestramentos, manobras ou no emprego da tropa, somente poderão retornar para a guarda na reserva de material após estarem devidamente manutenidos, ou seja, limpos, secos e lubrificados, se for o caso. O subtenente responsável pela reserva de material da subunidade deve elaborar um plano de manutenção detalhado e execuível, referente aos equipamentos, a fim de estarem sempre em perfeitas condições de uso, seguindo o prescrito no Manual Técnico, Manutenção de Material de Intendência, T10-203. Métodos de armazenagem do material de subsistência. O material de subsistência corresponde a um conjunto de artigos que forma a classe 1 do sistema de classificação militar, cabendo maior destaque aos gêneros alimentícios, embora haja itens importantes, como os materiais de copa e cozinha. Os gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis são armazenados nos OP em seus armazéns frigorificados ou não, dependendo do tipo de produto, e nos serviços de aprovisionamento das OMs. Alimento perecível, artigo cuja conservação é difícil em ambiente normal, requerendo maiores cuidados para evitar a deterioração, sendo que o período de conservação pode variar de 72 horas a 3 meses, dependendo do material,
exemplo, batata, café, cebola, ovos, etc. Alimento não perecível, artigo que suporta a armazenagem de alimentos normais por períodos maiores do que 3 meses, exemplo, açúcar, farináceos, grão, leite em pó, etc. A armazenagem dos gêneros alimentícios deve ser feita através de métodos de armazenamento que proporcionem instalações de armazenamento e câmaras frigoríficas em excepcionais condições sanitárias e materiais em condições de consumo, visando sobretudo a segurança alimentar, a fim de que jamais haja comprometimento da saúde da tropa. Tipos de armazenagem de gêneros alimentícios. Há 3 tipos de armazenagem de gêneros alimentícios. O armazenamento dos alimentos pode ser sob congelamento, no qual os itens são armazenados a temperatura de 0 graus Celsius ou menos, sob refrigeração, no qual os itens são armazenados em temperatura de 0 graus Celsius a 10 graus Celsius e a seco, no qual os itens são armazenados a temperatura ambiente. Para obter mais informações sobre segurança alimentar, visite o site do Ministério do Desenvolvimento Social em www.mds.gov.br. A escolha do tipo mais adequado vai depender das recomendações ou especificações dos fabricantes, existentes nos rótulos, ou dos critérios de utilização do suprimento. Métodos para manter as condições sanitárias das instalações de armazenamento em alto nível. A construção deve ser sólida, de modo a permitir proteção contra as intempéries. A construção deve permitir uma ventilação natural e ampla, lateral e superior com regulagem. Deve haver circuladores de ar para aumentar a ventilação. O piso deve ser sólido, impermeabilizado e em nível superior ao terreno. Deve haver telas de proteção contra a entrada de animais, insetos e aves. Deve-se adotar outros dispositivos para impedir a entrada de animais e ou insetos, como por exemplo o ultrassom. As canaletas e ralos no interior do armazém devem estar em perfeitas condições. O pé direito deve ter no mínimo 6 metros. O formato deve ser retangular e com o mínimo de pilastras. Deve haver plataformas para carga e descarga de viaturas protegidas por cobertura. A área útil deve ser compatível com a quantidade e o volume dos itens previstos para a armazenagem. A largura dos corredores deve ser compatível para as manobras dos equipamentos usados na manipulação dos suprimentos. Os estrados devem ser adequados ao peso das pilhas, a fim de facilitar a ventilação e a limpeza. Deve haver material para as ações de expurgo, lonas plásticas e medicamentos. Deve haver local próprio para a guarda do material de limpeza do depósito. As áreas internas e externas circunvizinhas do armazém devem ter condições de limpeza compatível. As instalações elétricas e hidráulicas, especialmente as calhas, devem estar em bom estado de conservação e adequadas às necessidades. Deve haver planejamento para desinsetização e desratização periódicos. Deve haver treinamento e proteção adequada para os operadores que executam as ações de controle de pragas. Deve haver telas de proteção ou qualquer outro tipo de vedação nas aberturas para ventilação, nos escoadouros e nos bueiros para impedir a entrada de pássaros e roedores. Métodos para manter as condições sanitárias das câmaras frigoríficas em alto nível. A sua estrutura deve ser sólida, impermeável, com isolamento térmico e revestimento adequado. O piso deve ser impermeabilizado, resistente e antiderrapante. As portas devem possuir boa vedação e revestimento externo com as ferragens cromadas. Deve haver sistemas de escoamento das águas do gelo. Os equipamentos de refrigeração devem ser adequados à capacidade da câmara frigorífica. Deve haver compressores em reserva para atender situações imprevistas. Deve existir antecâmara, cortina e ar frio e equipamentos de verificação de temperatura, da umidade relativa e da velocidade do ar, bem como o respectivo programa de controle. Deve haver iluminação fria. Deve haver espaço suficiente para pesagem e manipulação de suprimento e para a guarda de equipamentos e utensílios. Deve haver plataforma coberta para carga e descarga. Deve haver câmaras suficientes que possibilitem a transferência dos suprimentos
em proveito da melhor conservação da temperatura e das medidas higiênicas necessárias. Deve haver estrados adequados às baixas temperaturas e alta umidade. Deve haver fechadura que permita a abertura pela parte interna, segurança. Deve haver planejamento para as operações de limpeza e higienização das câmaras, inclusive para os equipamentos. Deve haver planejamento para a sanitização das paredes e ou das câmaras moduladas. Sanitização e higienização realizada através de produtos químicos clorados, iodados ou quaternários de amônio. Deve haver fechadura que permita a abertura pela parte interna, segurança. Deve haver planejamento para as operações de limpeza e higienização das câmaras, inclusive para os equipamentos. Deve haver planejamento para a sanitização das paredes e ou das câmaras moduladas. Deve haver instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de esgoto existentes suficientes e em condições adequadas de conservação. O pessoal que trabalha nas câmaras frigoríficas deve ser submetido a exame médico periódico e instruído sobre como operar o interior das câmaras. Deve haver grupos geradores suficientes para manter a continuidade de frio em situações de falta de energia elétrica. Métodos de armazenagem dos gêneros alimentícios. A disposição dos produtos deverá obedecer à data de fabricação, sendo que os produtos de fabricação mais antiga deverão ser posicionados para serem consumidos em primeiro lugar. Primeiro que entra é o primeiro que sai, PEPS, ou primeiro que vence, primeiro que sai, PVPS. Todos os produtos devem estar adequadamente identificados e protegidos contra a contaminação. Os alimentos não devem ficar armazenados junto a produtos de limpeza, químicos, de higiene e perfumaria. É desaconselhável a entrada de caixas de madeira dentro da área de armazenamento e manipulação. Os alimentos ou recipientes com alimentos não devem ficar em contato direto com o piso, e sim apoiados sobre estrados ou prateleiras das estantes, devendo ser respeitado o espaçamento mínimo que garanta a circulação de ar, 10 centímetros. Os alimentos que necessitem de transferência de suas embalagens originais devem ser acondicionados de forma que sejam mantidos protegidos, devendo ser acondicionados em contentores descartáveis ou de outro tipo adequado para a guarda de alimentos devidamente higienizados. Deve ser realizado o tombamento das pilhas para os artigos cereais que estejam armazenados por tempo superior a 90 dias. Deve ser realizado o tombamento das pilhas para os artigos cereais que estejam armazenados por tempo superior a 90 dias. As pilhas devem ser corretamente organizadas, inclusive quanto à distância da altura do pé direito, abaixo de 1,50 m das paredes. O transporte de carnes deve ser realizado em viaturas isotérmicas ou frigoríficas, de modo a impedir a quebra da cadeia de frio. Os artigos devem ser armazenados dentro das distâncias previstas entre pilhas, paredes, tetos e baterias de frio. Devem ser observadas as seguintes temperaturas quando a armazenagem ocorrer sob refrigeração: pescados e seus produtos manipulados crus, até 4 graus Celsius por 24 horas. Carne bovina, suína, aves e outras, e seus produtos manipulados crus, até 4 graus Celsius por 72 horas. Hortifruti granjeiros, até 10 graus Celsius por 72 horas. Alimentos pós-cocção, até 4 graus Celsius por 72 horas. Pescados pós-cocção, até 4 graus Celsius por 24 horas. Sobremesas frios e laticínios manipulados, até 8 graus Celsius por 24 horas, até 6 graus Celsius por 48 horas ou até 4 graus Celsius por 72 horas. E maionese e misturas de maionese com outros alimentos, até 4 graus Celsius por 48 horas ou até 6 graus Celsius por 24 horas. Quando houver necessidade de armazenar diferentes gêneros alimentícios em um mesmo equipamento de refrigeração, os alimentos prontos para o consumo devem estar dispostos nas prateleiras superiores, os semi-prontos e ou pré-preparados nas prateleiras
do meio e os produtos crus nas prateleiras inferiores, separados entre si e dos demais produtos. Caso haja suspeita de enfermidade transmitida por alimento, deve-se guardar uma amostra para ser posteriormente analisada. A amostra deve ser armazenada em utensílios desinfectados com álcool 70%, fervidos por 10 a 15 minutos ou flambados, ou qualquer outro método de desinfecção próprio para essa finalidade. A quantidade mínima de amostra deve ser 100 gramas, a ser armazenada por 72 horas, sob refrigeração até 4 graus Celsius ou sob congelamento a menos 18 graus Celsius. Os líquidos só podem ser armazenados por 72 horas sob refrigeração até 4 graus Celsius. No caso de haver apenas uma geladeira ou câmara na seção de aprovisionamento ou armazém, o equipamento deve estar regulado para o alimento que necessitar temperatura mais baixa. A espessura do gelo formado nas paredes do freezer ou congelador doméstico não deve ultrapassar 1 centímetro, devendo mesmo ser removido por meio de espátula própria.